O Atlético Paranaense goleou o Grêmio Barueri na última sexta-feira e a situação da abelha fica cada vez mais difícil e a Série C cada vez mais próxima. Em ritmo acelerado, começou o jogo na Arena Barueri e quando o relógio havia acabado de marcar o primeiro minuto, o Atlético Paranaense abriu o placar com o Henrique, que bateu colocado encobrindo o goleiro. E mesmo na frente no placar, o time paranaense foi para cima e aumentou a vantagem aos 10 minutos. Pedro Botelho tabelou, ficou de cara para o gol e bateu na saída do goleiro. O Grêmio Barueri estava sem reação e o jogo era dominado pelo Atlético, que fez o terceiro gol aos 29 minutos com o Marcelo. 5 minutos depois, foi a vez de Kleberson marcar o seu. Perdendo de goleada, o Grêmio Barueri não conseguia esboçar uma reação. E no segundo tempo, o Atlético Paranaense aumentou a vantagem com Pedro Botelho, que marcou o seu segundo gol na partida. E para encerrar a goleada, Maranhão aproveitou o rebote e marcou o seu. O jogo terminou e a situação do Grêmio Barueri é péssima na Série B do Campeonato Brasileiro. Só um milagre salva a abelha do rebaixamento. Os dois times voltam a campo amanhã. Às 15 horas, o Atlético Paranaense recebe o CRB em Curitiba. Já o Grêmio Barueri vai a Campinas enfrentar o Guarani às 21 horas e 50 minutos. E termina hoje o prazo para as inscrições para o vestibular da FUVEST 2013. Essa prova seleciona candidatos a vagas na Universidade de São Paulo e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. As inscrições ainda podem ser feitas pela internet no site www.fuvest.com.br e o candidato deve ter o CPF em mãos. A taxa é de R$ 130 e os pedidos de isenção desse pagamento já foram encerrados. Esse ano, os vestibulandos vão disputar mais de 11 mil vagas, a maioria na USP. A prova da primeira fase está marcada para o dia 25 de novembro. Serão 90 questões de múltipla escolha nas disciplinas português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês e questões interdisciplinares. A segunda fase acontece de 6 a 8 de janeiro de 2013. Na matéria especial do UOL, Jairo Bauer entrevista o psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Mello. O tema é fobia. O Saúde de hoje está começando e a gente fala sobre fobias, um problema que acomete muitas pessoas. A fobia é caracterizada por um medo excessivo e irracional revelado pela presença ou antecipação de um objeto ou situação que causa pavor. Sangue, insetos, cachorros, andar de elevador, pegar um avião. Existem diferentes tipos de fobia. Um tipo comum é a fobia social, o medo persistente de situações em que a pessoa acredita estar exposta sob a avaliação dos outros. Taquicardia, tremores, suor, boca seca, ondas de calor ou até um ataque de pânico são os sintomas de quem sofre do problema, que pode comprometer e muito a vida pessoal e profissional. Luiz, vamos conversar um pouquinho sobre as fobias. O que define uma fobia? O que é uma fobia? Existe uma diferença entre medo e fobia. Medo nós todos temos, né? Nós temos que ter medo. Mas fobia é um medo exagerado e nos parece irracional, porque é um medo que limita a vida comum das pessoas. Impede que as pessoas façam suas atividades normalmente, né? Às vezes deixam de sair de casa, pedem demissão no emprego, não entram em determinados ambientes, né, ou locais. E isso é uma coisa assim, muito frequente na população, mais do que se pensa. Em torno de 25% da população apresenta algum tipo de medo exagerado, que seria uma fobia. 25%, 25%, ou seja, uma em cada 4 pessoas. É que as pessoas geralmente não têm a exposição que seria o objeto ou a situação do medo. Por exemplo, se elas têm uma fobia de voar e nunca voaram, elas não vão perceber isso. Então, se eu tenho medo, uma fobia de galinha, mas eu não moro no campo, você não vai ser exposto a isso, não vai perceber. Esse medo, vamos chamar assim, desproporcional, né? Em relação, por exemplo, eu tenho medo desproporcional
de rato, ou de cobra, ou de aranha, mesmo morando em São Paulo e tal. Esse medo desproporcional, normalmente, né, ele tem uma causa. Eu vi um rato na minha vida, eu vi uma aranha e fiquei com medo. Ou pode ser uma coisa só simbólica, uma coisa que não teve uma coisa concreta que aconteceu. Existem estudos que mostram que nós temos certas predisposições biológicas para desenvolvermos fobias. Essas predisposições seriam de estrutura cerebral, né? São sistemas hereditários, familiares, e tem as situações que são desencadeantes, né? Dependendo dessas situações, se elas forem muito traumáticas, elas podem até desencadear uma fobia por aprendizado, né? Tem pessoas que, vamos dizer, crescem escutando os pais falarem, olha, não se aproxime da janela, você vai cair, né? Não faça isso, não faça aquilo. Isso pode fazer com que uma criança desenvolva um comportamento fóbico. Porém, um trauma isolado não desencadeia uma fobia, né? Quer dizer, a teoria do trauma, você foi, como é que eu vou dizer, teve um problema no elevador, né? Ficou com uma fobia. E as pessoas que estavam no elevador ficaram com fobia? Não. Se tinham 10 pessoas, uma, talvez, ou menos, vai desenvolver uma fobia. E as outras? As outras não, né? Quer dizer, não foi por causa do elevador. Do elevador, mas sim para predisposição para a fobia. Luiz, a gente recebe perguntas de internautas. A gente recebeu algumas. Vamos tentar responder? Vamos lá. Qual é o tipo de fobia mais comum na população brasileira? As fobias específicas são as mais comuns, tipo de elevador, né, de barata. Agora, a fobia considerada mundialmente mais comum é a fobia de altura. Medo de altura. Medo de altura. A incidência é de altura, de chegar em parapeito, olhar para baixo. As pessoas não chegam próximo de lugares muito altos, elas têm medo de cair. Sofro de pânico de avião, eu vou ter que viajar para Orlando e não consigo relaxar, nem dormir, nem curtir a viagem. Eu gostaria de ajuda. O que eu posso fazer? Essa é uma fobia de voar, né? E essas fobias de voar, como a maioria das fobias, podem causar o quê? Crises de pânico. A pessoa está dentro do avião, o avião começa a levantar voo, elas começam a ficar tensas, tem um ataque cardíaco, uma sudorese, e em alguns casos querem sair do avião, né? Dar um trabalho para o pessoal em voo. Mas, na realidade, o tratamento é o tratamento de terapia comportamental cognitiva, né? É a melhor forma de se fazer isso é tratando o comportamento, chegando ao aeroporto, primeiro várias vezes, tentando várias vezes, progressivamente entrar no avião. Às vezes, nós usamos o antidepressivo no início, como eu falei, porque isso diminui a sensibilidade, né? Algumas pessoas pedem alguns tranquilizantes para tomar o avião, é comum isso. Muitas bebem antes de ir para o aeroporto, aliás, que alivia a ansiedade, né? E muitas tomam realmente um fogo no avião para poder enfrentar. E isso é muito comum, né? Mas o ideal do tratamento é você fazer uma associação, dependendo da gravidade, entre o antidepressivo, a terapia e, às vezes, um tranquilizantezinho para iniciar o tratamento. Tomar bebida alcoólica ajuda quem tem medo de avião, ou de falar em público, ou só piora as coisas? Ela piora, ela dá uma sensação, o uso do álcool dá uma sensação de tranquilizante inicial, né? Mas vai transformar essa pessoa num dependente desse ato. Quer dizer, você vai ter que beber toda vez que você está diante de uma situação e começa a aumentar, né? Bebe numa festa, bebe numa reunião, bebe para pegar um avião. E isso é muito mal, porque depois que passa aquele efeito tranquilizante, vem a ressaca, né? Vem o mal-estar, porque o álcool diminui a função serotonérgica, ela interfere, o álcool interfere. E a ressaca é uma depressão por baixa de serotonina nesse funcionamento. Então, melhor do que beber é procurar tratamento. Procurar um tratamento. Tá ótimo.
Luiz, queria agradecer muito a tua presença, ajudou a esclarecer vários pontos aí em relação às fobias, fobia social, agorafobia. Espero que muita gente tenha se beneficiado aí da nossa conversa. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, estou à disposição aí. Até mais. Até mais. Pessoal, o Saúde de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir a íntegra da entrevista com o psiquiatra Luiz Vicente, é só dar uma checada na nossa página do UOL. Muito obrigado. Até mais. O TJ Alfa fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.